Boa noite. A maternidade chega cheia de transformações físicas e emocionais. Uma aventura diária que começa com a descoberta da gravidez. Por isso, Câmara Saúde desta noite vai falar sobre as dificuldades da gestação e os cuidados com o bebê. E a minha convidada é Josiele Luiza Carlotto, enfermeira obstetra e ginecológica da maternidade do Hospital da Cidade. Boa noite e seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite. Então, eu gostaria de iniciar o programa comentando, então, sobre os primeiros sentimentos que envolvem a maternidade. Ou seja, o medo, a insegurança, a ansiedade são os primeiros sentimentos que a mãe sente, então, ao descobrir a gravidez. Com certeza. Falando em maternidade, então, ter filhos é uma das emoções mais fascinantes que se tem. É um momento único do casal e também da família. E como que a mãe, então, pode lidar, então, com esses primeiros sentimentos que, na verdade, é uma angústia, né? Porque você não sabe como vai ser a sua vida a partir dali, o que você vai proporcionar de melhor, então, para o seu filho, as dúvidas que vêm em torno da gestação. Então, existem muitas dúvidas e cobranças, sim. Maternidade não é só um conto de fadas, como se costuma dizer. A gestante, o casal, enfim, o acompanhante, eles enfrentam vários desafios durante todo esse período gestacional e querem assumir também um melhor papel para desempenhar a tal função, de forma possível diante da enorme quantidade de informações que recebemos nos dias atuais, né? E são fontes, então, de constantes gerações de angústias, ansiedades e futura depressão pós-parto. Esse é um dos medos também enfrentados pelo período gestacional, porque a paciente nunca sabe o que vai passar pela frente. Antes de se gestar, tem uma vida tão cômoda, né, regradinha, tanto para o casal quanto para o marido, pessoal, né, o trabalho, o bem-estar físico de ambos. Então, a partir do momento que se tem o bebê, a atenção maior é voltada para a criança. O choro, né, o medo de que não pegue o seio, o peito da mãe, que não desça o leite, né? Então são várias questões que deixam o casal durante todo esse período pensativo. E, Josiele, eu acho que o primeiro impacto que a gente pode dizer, então, além das dúvidas que com certeza vêm com o início da gestação, é o corpo da mulher que está em transformação. Então, quais são as principais orientações que a gente pode dar, então, para aquela mulher que está nos assistindo agora, a telespectadora que descobriu a gravidez e vai aí nos próximos meses sentir cada dia uma diferença, né? Claro. Então, as mudanças fisiológicas do corpo da mulher são bem visíveis. No começo da gestação tem os enjoos, né? O cansaço físico, bastante vontade de dormir, aquela fome exagerada, os desejos que começam a aparecer. Mas assim, podemos nos atentar bastante com a luz solar, né? Então as manchas no rosto, que se é o cloasma gravídico, usa sempre o protetor solar, tanto pelo período do dia quanto pelo período da noite, porque a luz fluorescente também nos causa os cloasmas gravídicos, né? Bastante hidratação na pele para cuidar das estrias, né? Óleo de amêndoas, óleo de girassol, isso é muito importante. Uma dieta bem regrada, dá para se consultar um nutricionista também para estar passando uma dieta balanceada com todas as vitaminas, proteínas e nutrientes. Uma boa ingesta hídrica, muito líquido nesse período, né? Fazer atividades físicas também ajuda na disposição da gestante. E também não esquecer um pouquinho do seu eu, né, da parte pessoal, o seu ego, o seu bem-estar, né, tá saindo com a família, não deixar de lado os amigos, que às vezes acaba se retendo mais só em casa, né, por muitas vezes também tem uma gestação de alto risco, então um repouso solicitado pelo médico obstetra, é importante. Então, que o convívio familiar esteja bem presente nesse momento para a gestante se sentir bem também. E você comentou então a respeito dos enjoos, com que frequência eles costumam acontecer e se existe uma forma então da mulher prevenir ou evitar, que cada caso a gente sabe que é diferente, mas para reduzir um pouquinho, né, esse mal-estar. Sim, os enjoos geralmente acontecem mais na parte matutina, pela manhã, logo ao acordar. Então a dica é que se coma uma bolachinha de água e sal antes de levantar da cama, né? Fique sentadinha um pouco para a circulação sanguínea
começar a se adaptar bem ao corpo da mulher, tome um pouquinho de líquido, e tem muitas gestantes também que tem bastante enjoo a escovar os dentes logo pela manhã, né? Então fazer um uso de algum enxaguante, isso, um enxaguante bucal, e deixe de lado a primeira escovação, né? Mas atentar bastante também para a saúde bucal, porque nesse período as gestantes têm um excesso de produção de saliva que pode causar cárie. E aí elas costumam sempre nos falar, mas antes da gestação nunca tive problemas dentários, né? E agora tá apresentando. É claro, porque o excesso de hormônio vai provocar também um aumento salivar e com isso pode apresentar as cáries e algum tratamento de canal, alguma coisa mais aprofundada. E o medo bastante é da anestesia, né? Então tem dentistas especialistas nessa área para gestantes e que pode sim, sem problema algum, estar fazendo tratamento odontológico com anestésico. Até porque durante a gestação existem muitas restrições, né? Um dos mitos que eu quero lhe perguntar, ou se seria verdade, é a respeito do uso da tinta no cabelo, se poderia substituir por um tonalizante, porque a mulher ela continua vaidosa, então ela não quer se descuidar com a beleza. Então de que forma conduzir isso também? Com certeza. O indicativo então para pinturas químicas no cabelo, o aconselhável é acima de 20 semanas de gestação, né? Claro, dependendo de cada médico obstetra que está conduzindo para Natal, mas o aconselhável é que a partir da 20ª semana de gestação esteja liberado, né? E não muito aquela coisa agressiva, quanto menos, é claro, melhor. E para pele, assim, teria algum produto que a gente não pode indicar, então, para as mamães que estão nos assistindo aí, alguma substância que deva ser evitada, então, nesse período gestacional? Acredito que substâncias mais profundas, né? Um peeling, uma coisa mais abrasiva assim, mas de certa forma cremes, hidratantes é tudo normal, vida normal. E me fala a respeito, então, sobre a preocupação que os familiares têm, então, durante esse período. Porque não é só a mãe que começa a procurar informações, então, para saber lidar, então, com a gestação. Mas todo mundo quer dar palpite. Então, como lidar com isso também? Vale bastante lembrar, então, que o período gestacional e até mesmo quando nasceu o bebê voltado mesmo para toda a família. Todos os amigos têm que estar presentes, porque a parte gestacional não é só da gestante, e sim de todo o contexto que se vive ao redor, né? Mas assim, existem muitos conselhos e críticas também que a gestante está recebendo nesse período e que ouvem e deixam ela ainda mais desacreditada na parte de ser mãe, né? Os conselhos são bem válidos mesmo, mas a gente tem que deixar a gestante ou a mãe, né, futura mamãe, atentar dia após dia ser o mais mãe, porque todos os dias nós vamos estar nos adaptando com o nosso bebê, vendo as necessidades que ele nos apresenta. Então, a mulher se faz mãe todos os dias, cada dia um pouquinho mais. E as experiências são sempre novas, né? Os erros também, todos os dias vamos ter erros quanto acertos. Então, vale mesmo buscar informação e observação de como o nosso bebê reage dia a dia. Tanto a observação da mãe quanto a observação do pai, né? E muitas vezes a sogra, a amiga, dá aquele palpite que às vezes não é tão feliz assim. Então, a mulher tem que estar segura e se sentir mesmo o que é o melhor para o seu filho. Nada mais do que ela nos dá essa resposta mesmo, né? E também o suporte da família e o auxílio dos amigos é importantíssimo, mas é necessário o espaço e o respeito com isso, né? Não é todas as gestantes que aceitam a opinião alheia. Até porque uma dica pode funcionar com uma criança, mas não funcionar com a outra. Então, o ideal que se recomenda é que se busque, então, o obstetra, que se busque o pediatra e se tire todas as dúvidas. Com certeza. E a respeito do pai, a gente observa então que nos últimos anos os pais estão cada vez mais presentes, do início da gestação até nos cuidados com os filhos. Vocês têm um curso então de gestante que tem a participação aí de inúmeros casais, né? Cada edição vai aumentando os números de vagas, sempre cada vez mais procura. Então eu queria que tu comentasse então para os pais como que eles vão lidar então com essa descoberta.
Então nós temos hoje a lei do acompanhante, ela não é de hoje, né? Ela já vem de há algum tempo mesmo. É importantíssimo o marido, o esposo estar acompanhando desde o período do pré-natal, do parto, do pós-parto, né? Desde o momento da internação. Então é tudo novo tanto para a mulher quanto para o homem, e os dois têm que andarem juntos sempre, né? Um acompanhando o outro, auxiliando e incentivando. Até porque a mãe de primeira viagem vai ter as mesmas dúvidas do pai, então é interessante que eles aprendam a conviver e a educar essa criança juntos. Com certeza. Para isso, para uma preparação maior, os casais devem procurar auxílio como os cursos de gestante. E nós, no Hospital da Cidade, temos o 4º encontro de gestantes, então, que vai ocorrer nos dias 18 e 19 de julho, que vai sanar bastante essas dúvidas. E eu queria que tu falasse também a respeito da importância do pré-natal. Acho que nunca é demais a gente reforçar a necessidade da mãe estar buscando, então, fazer todos os exames, o acompanhamento bem certinho, os cuidados que são orientados, então, pelos médicos e seguir isso à risca. Então, é importantíssimo a consulta do pré-natal o quanto antes, né? Quando a mulher descobriu que está gestante, fez mesmo até o teste da urina ou o teste do sangue, né? A coleta do sangue, o beta-HCG, que se procure rapidamente um médico de sua confiança. Um médico obstetra e que esteja solicitando todos os primeiros exames do primeiro trimestre gestacional para até diagnosticar com antecedência alguma patologia, alguma doença que essa gestante esteja apresentando e tentar também não estar passando esse problema para o bebê. Então essa é a principal função do pré-natal. E durante esse período também existem muitas doenças que acarretam a gestante, o período gestacional. Dentre elas é a diabetes mellitus gestacional e também a hipertensão, né, que são as doenças hipertensivas gestacionais, principalmente a pré-eclâmpsia, que é o aumento descontrolado da pressão arterial durante todo o período da gestação. E através de um exame precoce, nós conseguimos tratar da melhor forma possível. Em muitos casos, essas doenças elas não existiam antes e surgem durante a gravidez. Com certeza, a maior parte das doenças, das patologias, são diagnosticadas durante o pré-natal na gestação. E os exames, quais são os orientados aí de início, então? A mulher descobriu que está grávida, quer fazer tudo certinho, quais são os principais exames aí do pré-natal? Então, os principais exames são uma glicose de jejum, o teste rápido, o teste do HIV, o teste da sífilis, então, que diagnostica uma sífilis congênita. A mulher pode estar fazendo tratamento durante todo o período da gestação, evitando assim passar uma sífilis congênita para o bebê. Hemograma, exame de urina, né? Então, são vários exames que o médico solicita no primeiro trimestre, conforme a condição também física e clínica que a gestante já esteja apresentando. E vacina, tem alguma que é obrigatória nesse período de descoberta da gravidez? Ou, por exemplo, eu fiz alguma vacina, acabo não lembrando se fiz e daí tem que fazer esse reforço? Então, nós temos a vacina do tétano, né, conforme a carteirinha já da gestante de vacinas. E agora no período do inverno, então é importante que ela se vacine contra a vacina da H1N1, da gripe. Até para estar evitando alguma consequência ou algum problema durante a gestação. A gente sabe que você não é nutricionista, é enfermeira, mas eu acho que é interessante a gente dar algumas dicas, então, para as mamães melhorarem ainda a alimentação. É claro que algumas seguem os seus cardápios, outras não têm um acompanhamento, mas quais são os principais alimentos que vocês orientam, então, para serem consumidos nesse período? Então, uma alimentação bem saudável, bem variada, aquele prato colorido que a gente costuma dizer, né? Fazer as refeições principais, o café, o almoço e a janta, e entre meio a ceia, o lanche, né? Comendo uma fruta, um cereal, grãos são muito importantes durante todo esse período, né? Ajuda também na função intestinal da gestante, que esse período ele é complicado para gestante, caminhadas, bastante água, enfim, mas assim, não é restrito nada para gestante durante o período gestacional, e sim que se coma tudo, né? E não precisa comer para dois. Então, só para um tá de forma suficiente. De repente, durante mais refeições ao dia, mais vezes, pequenas quantidades? Isso, refeições fracionadas, né? Não ficar um longo tempo sem se alimentar. Então, aconselhável é que de 3 em 3 horas se coma alguma coisinha.
Josiele, eu peço então licença para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite então aborda a maternidade, as principais dúvidas aí durante o período de gestação e também os cuidados com o bebê. É um minuto só, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca então os desafios da maternidade. No programa de hoje, então, a gente vai esclarecer as principais dúvidas então sobre a maternidade e também os cuidados com o bebê. E a minha convidada é Josiele Luiza Carlotto, enfermeira obstetra do Hospital da Cidade. Então, eu gostaria que tu falasse no início desse segundo bloco um pouquinho sobre a preparação para a amamentação. A mãe, antes de ter o bebê, pode tomar algum cuidado, então, na preparação das mamas? Claro, a preparação que a gente indica sempre e orienta as mães é tomar um banho de sol com uma blusa mais clara, transparente, né? Para que faça o fortalecimento tanto do mamilo quanto da areola mamária. Também ter uma boa hidratação, né? Não passar creme na areola e no mamilo, e sim em toda a mama, até para evitar as estrias. E usar aquela buchinha vegetal, leve, né? Mas também ajuda no fortalecimento mamário. E existe alguma hora certa para mamar, uma forma de orientar, então, para não machucar a mama da mãe? Como que funciona isso? Sim, durante o período da gestação não se indica e nem se orienta a fazer a estimulação da mama, né? Muitas mulheres, a partir do 7º mês, já começam a ter a produção do colostro, que é o primeiro leite que aparece na gestante. Mas existem sim posições para amamentação. E o que se indica então? Que a cabecinha do bebê esteja no nosso cotovelo, aqui no nosso braço de apoio, a mão no bumbum do bebê e que a prega na mama não seja aquela prega de tesourinha, e sim em C, em forma de conchinha. As pernas sempre uma ao lado da outra, né? E uma postura sempre adequada, bem reta, que a mulher esteja confortável e que o braço onde está a cabecinha apoiada do bebê esteja apoiada ou no braço do sofá ou naquelas almofadas da amamentação, é muito importante. E aí fica uma pega e uma posição bem adequada, evitando as fissuras mamárias, né? Aquele probleminha que começa o sangramento do mamilo e acaba dificultando muitas vezes o bebê a sugar o seio pela dor que a mãe sente. E como saber, então, se a criança se alimentou de forma suficiente? Qual o período, o tempo de intervalo de uma amamentação para outra? Logo quando eles são bebezinhos, recém-nascidos até 28 dias, o aconselhável é que se dê a amamentação a livre demanda, tanto pelo período da noite quanto pelo período do dia. Então, a partir do momento que o bebê soltou espontâneo a mama da mãe, quer dizer que ele já está satisfeito, subentende-se que ele já está satisfeito. E também tem uma dica bem importante: antes devemos deixar o bebê sugar apenas uma mama e o próximo horário trocar a mama. Por que não pode passar de mama para mama? Eu sempre comento com elas, não pode deixar 5 minutinhos o bebê mamando em uma mama e assim passar para outra, porque o primeiro leite que vem de uma mama é a lactose, que se entende-se como uma água, né? O meio da mama é a proteína e o final da mama é a gordura que faz o nenê pegar peso e satisfazer a fome. Então tem um grande mito sobre a amamentação de que o leite é fraco. Na verdade, não existe leite fraco. Existe mesmo a técnica e a maneira de deixar esse bebê sugar o suficiente em uma mama e o próximo horário a outra. Como saber se vai ser necessário complementar, então, a alimentação da criança com outro tipo de leite, por exemplo? Aquele leite que vem, então, que a gente compra na farmácia. A fórmula se o bebê após a mamada, ele está chorando ainda de fome, a mãe sente a necessidade de dar algum complemento. Mas isso quem vai melhor indicar é o próprio pediatra do bebê, que ele vai indicar também a fórmula adequada que se dê, né? E a quantidade, quantos ml o bebê vai precisar estar recebendo de complemento. Mas assim, a maioria das vezes, se a alimentação da mãe for boa, importante falar também, a mãe não deve se privar nada na alimentação durante o período da gestação, porque vai pensar, vai dar cólica no meu nenê, né? Enfim, nada do que a mãe come dá cólica. O que poderá dar um pouquinho de agitação no bebê? Bebidas gaseificadas,
o chocolate à noite devido à cafeína, né, um pouquinho da cafeína, e o café preto também pelo período da noite. Fora isso, tudo liberado, né? E bebidas alcoólicas, é claro, isso é restrito até mesmo durante todo o período gestacional, não é aconselhável que a mulher faça a ingestão das bebidas. Mas assim, a mãe deve se alimentar bem para poder passar tudo que é de bom, né? Imunizações, proteínas, nutrientes, minerais, tudo para o bebê. E assim, dessa forma a gente entende que não existe leite fraco e não precisa se complementar. Mas se o pediatra achar necessidade, o bebê não está pegando um peso adequado, né? Enfim, ele vai orientar e indicar a melhor fórmula nesse momento. E existe um tempo ideal de mamada ou quantas vezes ao dia tem que dar, então, a teta para a criança? Enfim, acho que é uma dúvida bem comum, né? É uma dúvida bastante comum, mas se orienta quando o bebê quer. Ele começou a chorar de fome, vai dar o peito. Na verdade, o bebê só vai chorar se tem fome, se tá sujinho, precisa trocar a fralda, né? E alguma cólica, eventualmente. Existem literaturas também que dizem que logo nos primeiros dias não tem cólica ao bebê, né? É só um desconforto ou uma adaptação no mundo externo, fora do útero. Mas sobre o leite, assim, o suficiente, o ideal seria apenas o leite materno. E refluxo e a dorzinha de barriga, eles continuam muito comuns nos recém-nascidos? Como que a mãe pode amenizar isso? Porque eu acho que a dor na criança dói muito mais na mãe, né? Então, como lidar com essa situação? Com certeza. Sobre cólica, sobre refluxo, então o médico também vai estar medicando o bebê. Mas uma dica bem legal para a cólica do bebê, se ele está apresentando, é o banho de ofurô, que é o banho do baldinho, né? Então eles ficam bem relaxados, bem tranquilos, é um ótimo alívio para a cólica do bebê. Então a gente enche o baldinho com água morninha e deixa ele lá por em torno de 15 minutos. Elas têm bastante receio enquanto o bebê ainda não perdeu o umbiguinho, se pode molhar, pode sim, não traz problema nenhum. E para decifrar o motivo, então, desse choro, que nem sempre é fome, né? Como que vocês orientam, então, as mães? Porque elas ficam muito angustiadas, né? Sem saber o que está acontecendo com aquele serzinho ali que não pode falar e não pode pedir. Então, se logo depois que amamentou o bebê ainda está chorando, pode ser uma fralda suja, né? Ou, como você comentou, pode também ser uma cólica, um refluxo, algum meio. E muitas vezes também a mãe precisa dar muito carinho para esse bebê, que eles se sentem fora, né, da barriga da mãe, então eles também sentem medos. Então sempre deixar ele enroladinho, protegido, aconchegado no colo, tanto no colo da mãe quanto no colinho do pai. Uhum. E antes então do nascimento, para a gente não pular aquela etapa da escolha do parto, que é uma das principais dúvidas então das gestantes, se vai fazer a cesárea ou se vai optar pelo parto normal. Então, como são as dicas, enfim, como escolher, se é possível escolher, nem todos os casos é possível, mas quando escolher, então, qual seria a melhor alternativa? Para a escolha do parto? Então, a escolha do parto, a mulher deve estar com a ideia, idealizando o parto durante o período gestacional com o seu médico pré-natalista, né? Mas assim, existem muitas mulheres com o tabu do parto normal, mas sabemos que o parto normal é muito melhor a recuperação dele. Vai ter as dores das contrações, é dolorido, né? Então, uma boa preparação, um pilates auxilia bastante no período gestacional para trabalhar a pelve da paciente, né? Para estar tendo um parto normal. E é claro que também muitas gestantes não podem fazer a escolha do seu parto. Devido às doenças, né, gestacionais, pacientes HIV positiva, com herpes, uma diabetes gestacional descompensada, né? Muitas vezes o ideal seria que se fosse um parto para uma diabetes, mas assim, dependendo muito do obstetra, pode encaminhar também para cesárea. Um bebê muito grande para pelve feminina, né? Então, uma desproporção cefalopélvica, que nós acabamos dando o nome, isso nos leva a indicar um parto cesáreo. Mas assim, existem os partos humanizados que nós trabalhamos hoje. Temos o parto normal com analgesia e também o parto cesáreo. Ambos são humanizados e amparados com a lei do acompanhante. Então essa paciente pode estar escolhendo, ou seja o pai, ou seja um amigo de confiança, ou seja a mãe, ou seja a sogra, quem ela deseja nesse momento junto com ela. O SUS ele recomenda, né, o parto normal, mas não é uma regra.
Não é uma regra, ele sempre recomenda. E nós também, assim, indicamos e orientamos que a melhor forma de nascimento de um bebê seria pela parte humanizada, né? Então, pelo parto normal humano. Seria a melhor escolha. E a recuperação, então, após uma cesárea, quais são as principais orientações que vocês também repassam para que aconteça tudo de forma tranquila? Então, um repouso, né, no mínimo de 12 horas, dependendo também muito do anestesista. Fica com o soro, né, por um bom tempo para estar fazendo a hidratação dessa paciente. E às vezes impossibilita também pela operação, ali pela parte cirúrgica, da mãe estar acolhendo melhor o bebê, né? Pela dor, pelo desconforto da própria gestante que está apresentando nesse momento. Então, quando a mãe já está com o filho nos braços, aí a gente sabe que tem inúmeras e inúmeras dúvidas, principalmente as mães de primeira viagem. Então, eu acho que a gente precisa também comentar um pouquinho mais do lado emocional, né? Como que a mãe pode lidar, então, com essa situação de... Passou aquele período dos meses que ela pode ficar em casa com a criança, depois ela tem que deixar, então, a criança com outras pessoas, essa culpa, então, esse medo, esse receio, então, como fazer com isso? Então, existe bastante o pensamento depois que passa a licença maternidade. Geralmente acabam ficando em escolas, creches, babás, enfim, né? Mas, assim, amparado pela lei também, que a gestante, após o momento que voltou da licença maternidade, possa estar dando 1 hora de aleitamento materno para o seu bebê. Então, é um direito da paciente estar dando fazendo esse acompanhamento com o bebê de forma mais ativa durante o seu período de trabalho, né, com a amamentação. Então pode sair uns minutinhos antes da sua empresa, né, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Mas que é complicado o coração sempre fica na mão, né, quando temos que deixar o bebê com outras pessoas. Por isso, de repente, o que a gente pode indicar é que ela busque, então, informações dos locais, as melhores escolas, converse, né, com outras mães para se ter uma opinião, porque a confiança, nesse caso, é o ideal, né? Não tem outra alternativa. Fundamental, a confiança é a chave do sossego da mãe. E eu queria que tu falasse, então, a respeito, assim, Josiele, sobre os cuidados com o berço, na hora de dormir. Então, tem uma forma ideal de colocar o neném para dormir, o berço tem aquelas grades, como que vocês explicam, então, para os pais na hora de escolher o melhor berço também? Então, um dos grandes cuidados vários casais gostam de trazer o bebê dormir junto na cama, né? Isso tem que ter um cuidado muito grande, porque pode ter um sufocamento, né? Até mesmo esmagar o bebê, porque eles são tão pequenininhos nessa parte. O aconselhável é que do lado da cama do casal tem o bercinho do bebê, sempre com grade de proteção para que não ocorra queda, né? Queda ao solo, um lugar bem aconchegante. Cuida também com a temperatura do ambiente, muito agasalho, muita coberta, também pode estar elevando a temperatura do bebê. E os cuidados com o banho? Então, o banho é fascinante, né, nessa parte. Nós temos o banho do ofurô, o banho na banheirinha e até o banho do chuveiro. Então, a mãe tem que se sentir bem segura nessa hora, protegida em pegar o bebê, porque eles são bem lisos, é o que elas mais relatam nesse período, né? Então, qual é a dica que a gente dá? A parte do banho humanizado é que a gente enrole o bebê numa fraldinha para que esteja dando banho na banheira ou no baldinho, no ofurô. Ele fica mais seguro, ele não fica com as mãozinhas soltas, né? E aí ele fica protegido. Mas a dica é que comece antes pela cabecinha e depois termine pelo corpinho, né? E a temperatura ideal da água para quem vai fazer esse banho em casa? Tem o termômetro também que hoje a gente pode comprar, mas ainda a melhor escolha é quando a gente sente no pulso a temperatura da água. Então, uma temperatura que suporte o pulso da mãe ou do pai é aconselhável. Então, a gente tentou, durante o programa de hoje, explicar algumas das principais dúvidas, então, que surgem com a maternidade, mas lembrando, então, que tem esse curso que é oferecido pelo Hospital da Cidade, então, que as mães podem fazer as inscrições até o dia 15 de julho. Isso. Convido mais uma vez, então, para que todos os casais gestantes participem do nosso encontro. É o 4º encontro de gestantes promovido pelo Hospital da Cidade. É de grande valia para o casal e aguardamos todos. Esse ano, nessa edição, estão sendo oferecidas 30 vagas, então é preciso correr para não perder a oportunidade. Então tá, Josiele, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje.
E você que está em casa, a gente também agradece a companhia e lhe convida a continuar acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite e até a próxima semana!